Olá, bom dia, muita luz, muita paz a todos. Que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que a luz do Cristo, que está sempre a nos iluminar, nós possamos deixar-nos sermos envolvidos por essa luz de amor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, a Lara, a Pati. Gostaria de saber se o áudio está ok, se está bem audível, tanto o áudio como a música, a melodia. Então, esse evangelho que o Lex nos proporciona todos os dias, a partir das 9 horas, obrigado Lara, da manhã, todas as manhãs, de domingo a domingo, tem um colaborador do Lar Espírita Casa do Samaritano, explanando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o nosso dia e nós vamos falar sobre o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É o tema do capítulo. E vamos falar sobre mediunidade gratuita, dos itens 7 ao item 10. Então, todos bem-vindos, Socorro, Aline, a Ana e os demais encarnados e os irmãos desencarnados que também nos prestigia, nos ouvindo, nos vendo. Obrigado, Kátia. Então, convido a todos que coloquem um copo com água, uma jarra com água, para que essa água possa ser fluidificada durante esse evangelho que iremos fazer. Finalizando o evangelho, você toma essa água e, caso sobre, você pode dar para os demais habitantes da casa, para os animais, para as plantas, e caso sobre, coloque na água e fique consumindo até finalizar, certo? Então, como sempre é de costume, nós iniciarmos os nossos trabalhos dando boas-vindas e fazendo a nossa oração inicial. Então, aqueles que se sentirem à vontade, feche os olhos, mentalize o Cristo, mentalize Maria. Só uma observação, fechar os olhos não é nenhum ritual, é apenas que nós possamos nos concentrar melhor. Nesse momento, amado Mestre Jesus, Pai Celestial, Mãe Maria, nossos mentores espirituais e todos os nossos irmãos que trabalham na seara do Cristo, possam ser envolvidos pela luz do amor, pela luz do Cristo. E assim, evidenciando a nossa live com palavras intuitivas, palavras simples, palavras humildes, palavras que possam todos nós compreendermos e que possamos aprender, e não só aprender, como colocar em prática. E assim, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar, agradecer a direção do Lar Espírita Casa do Samaritano, que nos dá também essa oportunidade de falarmos
da palavra do Cristo. Envolve-nos, Mestre amado, encarnados e desencarnados, para que possamos ouvir as tuas palavras e, ao ouvi-las, refletirmos, compreendê-las e colocarmos em prática. Que assim seja, graças a Deus. Então, conforme eu havia falado, nós vamos falar sobre a mediunidade gratuita no capítulo 26. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos. Só um instante que eu esqueci de desligar a nossa... Então, vou reiniciar o item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam, porque sou pobre. Tal razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, esse item 7, ele nos fala, referencia os médiuns da atualidade. E abrimos um parêntese. Todos nós somos médiuns. Existem vários tipos de médiuns. Os ostensivos, que são aqueles que comumente falam em os que incorporam. Os olfativos, os intuitivos, os videntes, e assim vai. São vários tipos. Os psicógrafos, né? Então, os médios, nós somos apenas intermediário do mundo invisível para o nosso mundo. Como mesmo é dito aqui, esse trabalho não é meu, não é seu, é da espiritualidade. Então, evidentemente, a espiritualidade não cobra para dar as mensagens, para que possa ajudar a humanidade. Então nós, por nossas vaidades, muitos de nós, desviamos esse caminho, achando que é um trabalho nosso e que podemos cobrar. Imagina como um irmão diz que não tem fé porque não pode pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Ou seja, então essas ajudas que os nossos irmãos superiores estão sempre conosco, porque nós nunca estamos sozinhos. Eles não cobram, então não cabe a nós cobrarmos. A mediunidade, ela não é um privilégio de ninguém.
E como disse no princípio, todos nós temos a nossa mediunidade. Todos nós somos médiuns. Muito comum algumas pessoas chegarem até a mim e dizer: mas Cleiton, eu não sou médium. Porque a gente tem, muitos têm a concepção de que o médium é apenas aquele ostensivo, como eu frisei ainda há pouco, os que incorporam, né? Que na verdade a palavra não é incorporar, são os médiuns psicofônicos. Então, se tem essa oportunidade, se temos essa oportunidade, temos que trabalhar como intermediários dos irmãos espirituais para com os nossos irmãos, de forma a ajudá-los sem cobranças. Sem cobrança. Não podemos fazer dessa mediunidade um meio de sobrevivência. Continuando no item 8, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou os que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium, com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, será que os bons espíritos eles vão estar à disposição de nós a qualquer momento? E principalmente pelas sessões que são pagas? Quero aqui dizer que respeito aos irmãos que assim o praticam. Estou apenas fazendo a explanação do Evangelho, conforme aqui está. Então, os bons espíritos, eles não concordam com esse tipo de forma com que muitos irmãos desviam a sua forma mediúnica. Então, esses irmãos, muitos irmãos aqui encarnados, recebem as mensagens de espíritos superiores. Mas quando esse irmão começa a desviar o caminho, a questão da moral, isso é muito importante, e a questão material, porque eu não posso colocar à frente a matéria, o dinheiro. Então, se eu estou cobrando por essas consultas, os espíritos superiores não vão estar ali, nesse trato. Então, os espíritos inferiores, eles vão satisfazer essa necessidade. Ah, Cleito, e por que muitos que cobram acertam aquelas perguntas que temos e são assertivas?
Meus irmãos, a comunicação espiritual, ela é uma comunicação pelo pensamento. Pelo pensamento. Então, aquele espírito inferior, que são nossos irmãos, que merecem o nosso amor, que merecem a nossa misericórdia, assim como Jesus disse, eles aproveitam-se da situação e começam a dar respostas cabíveis ao pensamento daquele irmão que está ali pedindo aquela informação. Então, por isso que são espíritos brincalhões, mentirosos, levianos. Se nós observarmos, aqueles que já tiveram a oportunidade de receber uma mensagem, ou de uma vamos dizer aqui, de um atendimento fraterno com o médium energizado, a mensagem que aquele espírito dá, eu vou fazer aqui uma comparação. Nós temos, para ir a Timon, aqui bem próximo, 3 pontes. Então, eu estou em dúvida em qual ponte eu deverei ir. A espiritualidade sábia, ela não vai dizer, Cleiton, vá pela ponte tal, porque por lá você vai... Não, ela vai dizer, ela vai me dar uma mensagem, e nessa mensagem, nos pormenores, que é para que eu possa refletir, ela vai falar das 3 situações. Ela vai dizer, tipo, observe, veja o que é que seu coração diz. Já os nossos irmãos inferiores, os levianos, mentirosos, brincalhões, o que é que eles fazem? Eles vão logo direto. Não, vá pela ponte do meio, pela ponte da amizade. Porque se você for pela uma das outras 2, pode lhe acontecer alguma coisa que não vai ser de bom grado para você. Então, essas respostas tão objetivas, elas não são dadas pelos espíritos superiores. Observe como Jesus tratava-nos, a nós naquela época. Ele falava por parábola, porque nós não tínhamos ainda conhecimento para entender a palavra, mas era para que nós possamos refletir. Exatamente, Ângela, gratidão por sua participação, ouvir a nossa intuição. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Então essa comparação que eu fiz aqui, a ida a Timon, é o que se vê. Então vamos supor, eu quero ir pela Ponte Velha, porque eu tenho algo que ali vai me trazer algo importante, vamos assim dizer. Então, a espiritualidade sábia vai dizer, observe, olhe, veja as suas intuições, escute-as. Se for aqueles nossos irmãos ainda inferiores, ele vai dizer, é exatamente isso, vá pela Ponte Velha, porque lá é exatamente o que você está pensando. É aquela história da gente ter as coisas fáceis demais. Então, que possamos ter bastante cuidado. A mediunidade não é para ser cobrada, de forma alguma. De forma alguma. Aqueles que assim o fazem, que eu tenho respeito, não estão de forma, vamos assim dizer, forma correta, estão colocando o material à frente do espiritual. Nós somos antenas ligadas 24 horas por dia. Então nós vamos atrair aquilo que pensamos, aquilo que vibramos. No livro dos Espíritos, assim como no livro dos Médiuns, tem lá. Quando o médium recebe, vou utilizar a palavra recebe, incorpora aquele irmão superior, mas se vamos supor, eu faço essa psicofonia com o espírito superior, mas eu começo a desandar com a minha moral,
com o meu material, aquele espírito superior vai se afastar de mim. Os irmãos vão se aproveitar, os irmãos inferiores. Então, pode, por algum tempo, eu estar com as respostas corretas. Mas não é da espiritualidade superior. Lembremos que a espiritualidade inferior também estuda no plano espiritual. Também estuda. Então, como disse uma vez o nosso querido irmão Afonso Damasceno, que não duvidássemos da força das trevas, que tomássemos muito cuidado. Então, por isso que estudar é importantíssimo. Continuando, e só fazendo um adendo, a questão moral. Eu tenho que estar trabalhando os meus vícios, seja da bebida, do sexo desregrado, do egoísmo, do orgulho, da inveja. Eu tenho que trabalhar isso. Porque como é que eu vou estar sintonizado com a espiritualidade superior se eu estou dentro dessas atividades que minha moral não se eleva? Então vamos continuar com o item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, como também, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com as dos leidores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar, constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhes no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médio capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, podemos ver isso no Livro dos Espíritos, na segunda parte, Livro dos Médios, na segunda parte, no capítulo 28. E no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 11. Então, a questão moral, ela é fundamental para essa interação entre o médio, que é o intermediário, e os espíritos superiores, os espíritos sábios. Consequentemente, essa mediunidade, nós não podemos fazê-la de profissão.
Até porque Deus nos dá e nos tira. Consequentemente, eu tenho que utilizá-la de forma harmônica, de forma que eu possa ajudar meu irmão. Consequentemente, quantos irmãos nossos que desviam os caminhos da sua mediunidade e não ficam bloqueados? Isso tem explicações nos livros do Pentateuco, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, tudo tem. Então, como eu não posso fazer disso uma profissão, do meu ganha-pão, aquilo que eu recebo de graça, eu tenho que doar de graça. E observe o que ele diz aqui, que essas receitas pode faltar-lhes no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Então, um momento vai ocorrer da grande, vamos assim dizer, ser pego na mentira. Ser pego na mentira. É importantíssimo, meus queridos amigos, irmãos, estudar. Estudar a doutrina nos faz compreendermos e entendermos melhor. Quantos irmãos nossos acreditam em tudo? Quantos irmãos nossos não estão em sua mediunidade por não conhecer, por não estudar, por não trabalhar, recebendo algumas mensagens que não são mensagens edificantes? Então precisamos muito dessa sintonia. Por isso que eu sempre digo, eu sei que hoje é difícil assistir um jornal hoje, nas televisões brasileiras, assistir em muitos jornais mesmo, a questão de violência. Então, se você se sintoniza com essas mortes violentas, vendo essas imagens, fotos, você vai estar sintonizando-se com os irmãos inferiores. Então, Cleito, então eu vou deixar de ver? Seria bom. Mas e quando eu, no meu WhatsApp, ou na televisão, estou assistindo, aparece? Faça uma oração, envolva aquele irmão em luz, peça ajuda da espiritualidade amiga, porque nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre bem acompanhados, desde que estejamos sintonizados com os bons espíritos. Porque quando estamos vibrando negativamente, pensando com pensamentos negativos, nós vamos atrair aqueles irmãozinhos na mesma sintonia. Por isso que devemos estar muito vigilantes com os nossos pensamentos, com aqueles momentos em que sentimos culpa, sentimos raiva. Devemos estar atentos a isso. Quando eu sinto qualquer situação dessa, que eu sei que vai me desequilibrar, eu entro em oração. Eu vou procurar fazer um evangelho. Certo? E essa mensagem de que de que os médiuns são apenas intermediários do mundo espiritual para o mundo físico. Então, os médiuns precisam entender que recebeu de Deus e utilizar de forma gratuita também. A mediunidade, continuando a leitura, item 10, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora.
o médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver. Recursos em que qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Isso é muito importante. Então veja como é que nós devemos praticar essa mediunidade, uma mediunidade que é santa, praticar santamente, religiosamente. Jesus disse para nós, naquela passagem, daquele nosso irmão que jogava-se na água e no fogo. E quando Jesus chega e que esse irmão já estava sendo orientado, tratado pelos apóstolos, quando o pai vê que Jesus está chegando, o pai corre até Jesus e diz: Mestre, Jesus, nos ajude, meu filho, uma hora cai na água, outra hora cai no fogo. Me ajude, nos ajude. E Jesus vai e expulsa daquele irmão os demônios. E os demônios são os espíritos, nossos irmãos inferiores. E no final ele diz para os apóstolos: até quando, raça de incrédulos, vocês vão esperar depender de mim? E diz que nós somos semelhantes a ele, que nós podemos ter esse dom que ele tinha. Mas isso vai depender da moral de cada um. Por isso que é importante trabalhar, o médium trabalhar os vícios, que são tantos, porque nós trazemos os resquícios ainda de vidas anteriores. Eu ainda sou orgulhoso, ainda sou vaidoso, eu ainda sou egoísta. Eu bebia muito, hoje, graças a Deus, eu já não bebo mais bebida alcoólica. Quer dizer, já trabalhei isso em mim. Algo que eu trazia de várias e várias vidas. Assim como o sexo desregrado. E dentre outras situações, a droga, o cigarro. Então, esses vícios têm que ser trabalhados. Como um médium pode estar se intoxicando com essas drogas, seja o álcool, seja o fumo, pode estar em sintonia com os espíritos superiores? De forma alguma. Nós não vamos deixar de estar sendo amparados pelo Pai. Mas nós temos o livre-arbítrio. E se temos o livre-arbítrio, nós vamos caminhar pelos caminhos que acharmos melhor. Mas um momento vai ocorrer do despertar. Aí vem pelo amor ou pela dor. Na maioria pela dor. Nós ainda vivemos num mundo de prova e expiação, em transição para o mundo regenerador, que ainda precisamos da dor para nos reformar. Mas reformar pelo amor é a melhor forma que tem. Então, esses fluidos que os magnetizadores têm precisam que o magnetizador, aquele médium, trabalhe a sua moral, seja abnegado, tenha seus sacrifícios. Não é fácil você parar de beber, você parar de fumar, você parar de usar droga, você parar de usar o sexo desregradamente. Não é fácil. Não é fácil. Mas você tem que ter os esforços. Cada um tem que se esforçar para conseguir. Então,
Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e sacrifícios. Eu tenho que ser devotado. Eu tenho que me sacrificar. Sacrificar de forma com amor. Com o amor sendo dentro de nós. Ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, a espiritualidade superior não vai estar segurando escada para elevar aqueles irmãos que ainda se comprazem nos caminhos, vamos assim dizer, os caminhos que ainda trazem o desconforto, as aflições, as angústias. Então, a mensagem de hoje é essa, que possamos dar gratuitamente aquilo que recebemos gratuitamente. E se Jesus disse que nós podemos ser igual a Ele, que possamos trabalhar as nossas imperfeições. Porque nós, assim como tem vários irmãos superiores, já nos mundos felizes, nos mundos puros, essa é a nossa caminhada. Mas nós precisamos nos esforçarmos para vencê-las. Eles venceram. Porque Deus, por ser justo, Ele não vai colocar um filho seu lá no mundo puro se ele não se esforçou. É esforço de cada um. Nada cai do céu. Eu preciso me esforçar para me melhorar. Tipo, quando eu parei de beber, eu dei um tempo em bares. Hoje, eu ando com os amigos, às vezes, raramente, porque hoje eu procuro estar estudando nos meus momentos de folga. Mas quando eu tenho a oportunidade de ir a um futebol com os amigos no qual eu jogava bola, eu também deixei um pouco, até pela questão do peso, mas vão para as resenhas, às vezes eu acompanho. Só que ali a minha demora é muito pouca, porque eu já não tenho aqueles comentários, aquelas conversas já não me ajudam, não me edificam. Então você está num ambiente no qual você ainda faz parte, através dos pensamentos, através das vibrações. Então, tomemos muito cuidado com os nossos pensamentos. Tomemos muito cuidado para não estar praticando o mal para com o nosso próximo. Que possamos praticar o bem sempre. Que possamos movimentar o amor através da caridade. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Vamos finalizar o nosso evangelho com a nossa oração final. Só lembrando que todos os dias nós temos o evangelho às 9 horas. E às quintas-feiras tem a palestra, né? Às 19 horas, e às 20 horas tem a meditação com João Braga. E às segundas-feiras também tem o Enxugando Lágrimas, que são as cartas psicografadas. Então, mais uma vez, gratidão a todos. Que a luz do nosso Pai nos ilumine sempre. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, feche os olhos, mentalize o Cristo, mentalize Maria. Se possível, mentalize uma praia. Caminhe pela areia, sentindo o vento, o sol, sentindo a água tocando seus pés. Amado Mestre Jesus, a gratidão que temos de aqui estarmos é imensa. Essas oportunidades que nos sempre foram dadas, mas não compreendíamos e estávamos sempre procrastinando. Estávamos sempre empurrando com a barriga.
esperando que a dor nos tocasse para que pudéssemos mudar o caminho. Caminho esse ainda de espinhos, pois as nossas plantações são imensas. E agora que começamos a caminhar, semeando o bem, ainda vamos esperar que essas plantações brotem e deem seus frutos, para que possamos colher as flores que tanto pedimos. Mas que nós possamos nessa caminhada transformar os espinhos em flores. Porque a prática do bem, a prática do amor ao próximo, nos eleva espiritualmente, de forma humilde. Então, Mestre amado Jesus, Mãe Maria, com a permissão divina, envolve todo o nosso universo, dando conforto a todos os nossos irmãos, os angustiados, os aflitos, os moradores de rua, os que estão enlutados, os que retornaram à pátria espiritual, os que se encontram em presídios, os enfermos, os que se encontram em hospitais psiquiátricos, os que se encontram, os nossos idosos, desamparados por seus familiares e se encontram em casas de acolhimento. Quero lhe agradecer, Pai, pelo pão de cada dia, pela moradia, pelo trabalho e pelo meio de transporte que temos. Peço perdão pelos erros, pelos momentos ainda que nos deixamos nos desequilibrarmos, mas que possamos ter força, ter fé, nos apegando à oração, nos apegando ao Cristo, aos seus ensinamentos, aos seus exemplos e praticando, com certeza iremos vencer. Envolve os nossos irmãos suicidas, os nossos irmãos com ideias suicidas, envolve os nossos familiares, amigos e desafetos, encarnados e desencarnados. E assim te agradeço mais uma vez e que a luz do teu amor nos envolva durante todo o dia. Assim, amado Mestre, que meus irmãos que aqui estão assistindo nesse momento e os que ainda irão assistir, aos nossos irmãos desencarnados que puderam ouvir e que outros ainda que irão ouvir, que possam se dar a oportunidade do resgate. Fica nesse momento, para cada um de vocês, meu beijo fraterno no coração de vocês, meu abraço fraterno e os votos de um Feliz Natal para todos. Mas lembrando que possamos saciar não a nossa fome material, mas que possamos saciar principalmente a nossa fome espiritual e que possamos ajudar uns aos outros. Muita luz e paz. Até uma próxima oportunidade. Até mais.